mais uma vez, você tem essa disputa entre os Estados Unidos e a China, né? Não é o caso desses dois países, os países europeus, nós todos, né? Trabalhamos numa reedição daquilo que poderia ser o G20, né? Um G20 repaginado para, entre outras coisas, tratar desses temas de desenvolvimento comparado na África. Isso é muito importante, muito importante. A China, pelo que eu vi, tem vários projetos de construção de infraestrutura na África, como parte daquela iniciativa que eles têm, né, do One Belt, One Road, Sim. que é particularmente inteligente, porque eles consomem muitas commodities do mundo inteiro, compram muito do Brasil, por exemplo, compraram minério de ferro pra caramba, compravam da Austrália, e aí um chinês um belo dia pensou, e se esses países se tornarem ideologicamente contrários a nós? Como é que a gente vai fazer? Bom, na África tem muita commodity, mas não tem estrada, não tem porto. E se a gente empresta dinheiro, eles dão dinheiro para a empresa chinesa, a gente constrói estrada, constrói porto, e aí se o pessoal não paga a dívida, a gente vai lá e nacionaliza aquele pedaço. Vira algo chinês. Tem uma outra motivação, né? Porque, como a gente viu, se um dos ingredientes, né, do crescimento chinês dessas últimas décadas foi o investimento infraestrutural, se você olhar para a China hoje, você já tem mais quilômetros de linhas ferroviárias de caráter rápido, né, trem-bala, essas coisas, do que todos os outros países juntos. Sim. Né? Já deu, né? Não faz sentido Energia fazer fotovoltaica. Você tem mais placas de energia fotovoltaica na China do que no resto do mundo. Aquelas torres eólicas, mesma coisa. Então, veja, se você tem como parte da sua estratégia crescer mediante um investimento infraestrutural, então você precisa abrir o compasso. Né? Você abre o compasso e aí você tem a explicação, uma das explicações do projeto One Belt, One Road, né, a nova Rota da Seda que você estava mencionando. Agora, quando isso chega em determinadas partes do mundo, e não é só na África, né, há uma tensão. Porque, em muitos casos, os chineses querem um protagonismo das suas empresas de construção civil, das suas empresas de engenharia, daqueles times que vão gerir o projeto. Né? As coisas funcionam numa velocidade que não é a velocidade que os chineses estão esperando. Né? Então, isso acaba gerando uma espécie de tensão entre cooperação e conflito. Os africanos também, eles precisam dos investimentos, mas também não querem se sentir tutelados. Uhum. Por outro lado, eles sentem que se não for com a China, cadê o Ocidente aqui? Aí você não encontra ninguém para segurar a sua mão. Uhum. Então, complexo. Você vê que, comparativamente, os desafios brasileiros, eu não diria mais facilmente, mas é mais possível você superar muitos dos desafios que a gente enfrenta a cada ciclo de 24 horas do que outras regiões do mundo. Em termos comparativos, realmente o Brasil tem muitas vantagens. Muitas. E aí, falando agora de Brasil, porque nós somos um país que a gente está basicamente preso na armadilha da renda média. Porque o mundo não olha pra gente e fala, pô, o Brasil é um local de mão de obra hiper barato, como você citou outros países que acabam se beneficiando temporariamente disso, né? Até que os salários eles venham a subir. Só que a renda média é porque a gente não tem ainda uma renda per capita alta. Uhum. Então a gente é caro demais para ser barato em termos de mão de obra e estamos longe ainda de termos ficado ricos. Igual as pessoas falam, pô, o Brasil é um país rico. Não somos. Em termos de renda per capita, nós não somos. E nós também perdemos esse bônus demográfico. Porque dentre esses países que vão ter população crescendo, o Brasil não está lá. A população cresceu bastante, se a gente pega, se eu não me engano, nos últimos 30 anos, cresceu 70%. Para os próximos 30, a tendência é uma estagnação. Sendo que é uma estagnação, mas não é assim, tá igual a pirâmide etária. Não, a pirâmide etária está ficando invertida. Se a gente vai lá para 2050 e projeta, e demografia é algo que dá um nível razoável de certeza estatística, né? Que até é difícil você mudar a tendência demográfica. Eu vou chegar para a Malu agora e falar, vamos ter 6 filhos. Não dá tempo de ter 6 filhos. Só a gente tem um monte de gêmeo. Tem que diminuir o tamanho do podcast. Né? Aí sobra mais tempo. Tem que trabalhar menos. E mesmo assim é difícil, pô. Assim. Aí pensa numa outra pessoa que tem uma renda mais baixa. Os apartamentos não estão prontos para isso. Ninguém vende um apartamento assim. Isso aqui é ideal para você ter 6 filhos e um cachorro. Não é assim que funciona. Geralmente você tem apartamentos hoje que é para um casal com filho. Então essa é a tendência demográfica. E lá para 2050, isso aqui é uma estatística que eu peguei do Pedro Malan. Ele citou que 30% da população brasileira terá mais de 60 anos, inclusive eu. Vai ser a única faixa que vai estar crescendo, em comparação com hoje, que está em torno de 18%. Então, como é que o Brasil vai ter que fazer para se aproveitar desse ambiente que é muito bom para aquilo que a gente exporta,
Mas para essa situação onde, por exemplo, é muito previsível que a gente vai ter uma crise previdenciária, tanto que após a reforma da Previdência que foi feita pelo último governo, a gente está vendo a necessidade de uma nova reforma, que não vai ser feita agora. Porque já passou a fase, naquele primeiro ano onde dá para você mexer nas coisas, então isso vai ficar para um próximo mandato. Como é que você enxerga essa questão de tem coisa boa e tem coisa ruim? Como sempre vai ter, né? Sim, sim. Olha, Bruno, 2 ângulos sobre o que você acabou de dizer. O primeiro deles é o seguinte: